Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Estamos aqui começando o terceiro episódio do podcast Capital e Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é muito interessante porque une as minhas formações como jornalista e como advogado. Nós vamos falar sobre o dia a dia, os desafios da profissão de jornalista. Nós estamos inaugurando agora uma nova série no nosso podcast para falar das profissões. Esse é o terceiro episódio. No primeiro nós falamos sobre racismo no ambiente de trabalho. Depois nós tratamos da desigualdade de gênero no ambiente do trabalho. E agora, em homenagem ao Dia do Jornalista, que é o dia 7, nós vamos tratar dos direitos do jornalista. Antes de apresentar os nossos convidados, vou passar a palavra para a doutora Sâmia, minha sócia. Sâmia, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Ainda estou aprendendo a falar desse jeito, eu sou mais de só falar boa noite. Eu sou a Sâmia, sócia do João. Estou participando já pela segunda vez aqui do podcast. Sou a minoria aqui no meio de 3 jornalistas, mas tudo bem, vamos ver como que vai ser. Eu sou um jornalista em remissão. Então tá bom. Bom, vamos lá, vou apresentar os nossos convidados. É com muita honra, um prazer ter vocês dois aqui. O Thiago Tange tem 31 anos, ele é formado em jornalismo pela Casper, né? Faculdade Casper Libero. Ele trabalhou na Editora Abril. Atualmente ele é editor da Editora Globo, e ele foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo desde 2015 e atualmente é o presidente dessa entidade. Então ele é o presidente do sindicato eleito com mandato de 2021 até 2024. Atualmente ele também é dirigente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Tiago, é um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente nesse nosso podcast. Valeu, João, valeu, Sam, é um prazer estar aqui pra gente conversar, né? Dia 7, aniversário, né? O dia do jornalista, mas dia 15 é o nosso aniversário do Sindicato de Jornalistas, então abriu uma data especial para nossa categoria. Muito bom, é especial ter vocês aqui em abril. Durante o mês todo nós vamos falar um pouquinho dos direitos do jornalista. E a outra convidada é a Rossana Lana, que apesar de ter praticamente a minha idade, me deu aula de jornalismo na Metodista. A Rossana é jornalista, formada pela PUCamp. Ela atua desde 94, repórter na Rádio CBN Campinas, fotojornalista no Diário Popular. Deu aula de fotojornalismo, inclusive. Diário do Grande ABC, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ABCD Maior, entre outros. Trabalhou na campanha da reeleição do presidente Lula, foi professora de fotojornalismo na Metodista, no Senac e coordenadora da Tribuna Metalúrgica. Ela é assessora de comunicação do Instituto de Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, TID Brasil, e diretora da Regional ABCD do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo. Rossana, prazer ter você aqui também. Obrigada, João, aí pelas apresentações, Sâmia. É um prazer aí, obrigado pelo convite. Tiago, tá junto aqui com o meu presidente, né? Vamos falar aí do nosso mês de aniversário dos jornalistas. Excelente, muito bom. Começando aqui, nós vamos contextualizar um pouquinho esse Dia do Jornalista, porque o dia 7 é considerado o Dia do Jornalista por causa da morte de um jornalista famoso, Líbero Badaró, que lutava pela independência do Brasil. Eu estou anotando aqui, tenho minhas anotações, então se eu não olho para a câmera é porque eu estou olhando para as anotações. Esse é um bate-papo. É mais um bate-papo. Ele foi assassinado quando ele lutava, ele sofreu violência, foi assassinado porque ele lutava pela independência. E, infelizmente, a violência física e verbal ainda hoje em dia é uma realidade do jornalista. Então, a data que foi criada para homenagear um jornalista assassinado, ela continua atual. E mais do que isso, hoje a gente vê que a profissão de jornalista ela nunca foi tão importante. Ela nesses tempos em que nós vivemos, onde todo mundo se arvora o direito de ser jornalista e publica o que quiser nas redes sociais, todo mundo é um editor de conteúdo, todo mundo coloca, a profissão de jornalista passa a ser imprescindível, porque existe uma técnica, existe um código de ética, existe toda uma cultura, né, jornalística que é muito importante para a gente separar o joio do trigo. E paralelamente a essa importância do jornalista, a gente vem vendo estruturalmente, também por uma questão econômica, às vezes política também, uma perda de importância dos veículos tradicionais de imprensa, né? Os anunciantes muitas vezes fugindo da mídia impressa, dos grandes jornais, e indo para formatos alternativos, como podcast, como YouTube, como Instagram, muito disperso, né? Então a gente tem esse desencontro entre a importância do jornalista profissional e a perda de relevância dos veículos de comunicação. Isso eu imagino que seja um desafio enorme para o sindicato dos jornalistas.
Além disso, a gente tem a tecnologia que veio e arrastou a profissão, como todas as profissões, a tecnologia ela vem de uma forma muito forte, mas para o jornalista em especial, ela é marcante, né? A gente vê reportagens e matérias sobre, por exemplo, o ChatGPT, que consegue, claro que não tem o elemento humano, mas reproduzir de alguma forma. Então, eu vou começar aqui a nossa conversa eu pedi para o ChatGPT colocar quais são os principais desafios trabalhistas do jornalista profissional. Eu vou ler o que ele respondeu e perguntar se vocês dois concordam, como presidente do sindicato e dirigente sindical aqui do ABC, se é isso mesmo os principais desafios. Vamos lá. Número 1, jornadas excessivas de trabalho. Muitos jornalistas trabalham longas horas, incluindo finais de semana e feriados, o que pode levar a um esgotamento físico e mental. Segundo desafio, pressão por metas e prazos. A busca constante por notícias exclusivas e a necessidade de cumprir prazos apertados podem levar a uma pressão constante sobre o jornalista, o que pode afetar a qualidade do trabalho e a saúde mental. Terceiro, falta de segurança. Jornalistas que trabalham em áreas de conflito, cobrindo crimes ou investigando corrupção, por exemplo, podem estar em risco de violência física ou verbal. 4. Baixos salários. Muitos jornalistas ganham salários baixos em relação à sua formação e responsabilidade no trabalho, o que pode levar a problemas financeiros e desmotivação. 5. Falta de estabilidade. Muitos jornalistas trabalham como freelancer ou contratados por períodos curtos, o que pode levar a uma falta de estabilidade financeira e profissional. E por último, 6. Censura e pressão política. Em alguns países, os jornalistas enfrentam a censura governamental e a pressão política, o que pode limitar a sua capacidade de relatar com precisão e imparcialidade. E aí, o robô acertou? Ele errou? Acertou mais ou menos? O que você acha? Não, sensacional, João. Esse chat é animal. Não, é uma coisa interessante, né? Porque esse ChatGPT ainda é de uma empresa ali não é o Google, né? A Microsoft comprou uma parte, mas isso é bem o começo, né? Tanto que até uma discussão de algumas pessoas da Apple, né? O Steve Wozniak, que fundou a Apple, seria necessário ter pelo menos 6 meses ali de ninguém publicar novas inteligências artificiais, porque nós não teríamos ainda a capacidade de avaliar isso para todas as questões. E para o jornalismo também, né, Rossana? Então, acho que o que o robô colocou, o que a inteligência artificial colocou, basicamente é isso, essa é a nossa luta. Claro que com suas especificidades, né? Se a gente falasse, colocasse algumas notícias do sindicato pro ChatGPT, eu tenho certeza que ele iria incrementar mais um pouco ali dessa análise, porque, de fato, assim, eu acho que a luta do sindicato, né, nesse último período, é uma luta por salários, por direitos, por dignidade, né? E isso se expressa de diferentes maneiras, né? Então, é desde a questão de você ter uma convenção coletiva com as empresas para negociar reajuste salarial, que a gente passou por uma inflação muito alta nesse último período, direitos, né? As diferentes cláusulas ali que fazem com que você, quando estiver trabalhando, né, numa empresa, você consiga deter, né, dessas garantias. Nem sempre é fácil, né? A Rossana até pode falar um pouquinho sobre isso de maneira bem concreta, né? De problemas concretos que nós passamos. Por outro lado, eu acho que quando a gente pensa também nessas novas formas de trabalho, que inclui a tecnologia, né? Você falou bem, né, João? Acho que há um pouco tempo atrás, você pensava, o que é empresa jornalística? É a Globo, é a Folha, é o UOL, é o Estadão, é o SBT e tal. Hoje você tem uma diversidade maior, obviamente, isso a gente pode até discutir, né? Na minha opinião, em tese é uma coisa importante ter diversidade, é uma briga também, né? Acho que nossa, não só como sindicato, mas também como jornalista, pela democratização da comunicação no Brasil, né? Então ter mais vozes é importante, mas é claro que essas vozes elas têm que ser garantidas com jornalistas, com pessoas que tenham, né, passado ali por uma formação profissional, que saibam as técnicas do jornalismo, o código de ética do jornalismo, né? Então você falou, isso também é uma briga que a gente tem, assim que eu só queria depois, né, também passar para a Rossana complementar isso, mas eu vejo que eu até estava conversando recentemente com um colega, falou, pô, eu não sou jornalista, né, mas eu trabalho há muito tempo no jornalismo, tem essa questão do diploma que hoje, desde 2009, né, desde 2010 ou 2009, né, o diploma do jornalismo deixou de ser necessário, né, para o exercício da profissão, mas assim, isso é uma coisa que a gente pode até debater, né? O ChatGPT falando aí do que tá rolando. Não eu falei do João. Mas a gente tava falando do diploma, né? Então,
A questão, assim, a gente pode até debater como que as pessoas que já trabalham na profissão, né, como que elas se qualificariam, mas a questão principal é assim, as pessoas que estão chegando nesse mercado de trabalho, elas têm que ter, assim, pelo menos um mínimo ali de debate, de fundamento que faz parte de uma graduação, faz parte de um processo de formação, para que realizar esse trabalho jornalístico, né, a partir de algumas técnicas, a partir de ter um ordenamento ético, inclusive. Uma coisa é atuar profissionalmente, né? Independente do diploma, também concordo, tem a sua importância. Mas além do diploma, é distinguir o que é a informação profissional, né? Feita por um profissional, do que é uma informação, às vezes, ligada ao entretenimento ou ligada ao outro campo. Claro, e aí acho que você tem, além disso, João, uma coisa que as pessoas, quando a gente fala da exigência do diploma, o que democratiza a participação dos jornalistas dentro dos veículos é exatamente o diploma. Por quê? Porque quando havia exigência do diploma, você só ia trabalhar num grande jornal ou num veículo de comunicação porque você tinha diploma. Uhum. Porque se você não precisa de diploma, só trabalha os amigos do rei. Então, o que democratiza, o que faz o jornalismo ter essa pluralidade, ter diversidade na sua forma de passar notícia, de várias visões, né, exatamente cumprindo a ética, etc., é a exigência garantir do que diploma. a pessoa sentou num banco de faculdade e estudou os preceitos da profissão. Exatamente. E antes, o que havia? Antes se tinha muita dificuldade em se fazer uma faculdade, só que essas dificuldades, com o tempo, foram sendo muito reduzidas. Então, assim, na minha avaliação, não há motivos para uma pessoa não estudar sobre aquilo que ela quer fazer para o resto da vida. Né? Qualquer coisa, seja o que for, advogado, médico, músico, qualquer um. Porque se você ama e gosta e acha que aquilo é a sua profissão, por que não estudar sobre isso? Claro. Sabe? Então, eu acho que essa discussão, ela, na verdade, ela se tornou uma coisa muito rasa, imediatista, e que atendeu interesses daquele momento, vamos dizer assim. E olha só que interessante. Quando o Supremo Tribunal derrubou a exigência do diploma, ele não sabia que ele ia ser a principal vítima das fake news. Claro, Então, olha só que coisa interessante para a gente interpretar daquilo que foi feito. Porque, é um contrassenso você desregulamentar uma profissão. O certo seria... Na época que a gente vive de informação exatamente. difundida. Pois é. Porque quando você tem um diploma, a pessoa que estudou, fez uma faculdade, se dedica, dificilmente, eu acho que seria uma coisa descabida que uma pessoa como essa se sujeitasse a divulgar uma notícia falsa. Sim, com a ética profissional. Exatamente, né? podendo perder até porque ele responde, né, por isso. Sim, responde, exatamente. Ele faz um juramento lá, quando ele se forma, né? Que vai muito além da... Hoje a coisa ficou muito ligada à fulanização, e eu penso isso, eu falo o que eu quiser, mas a profissão vai muito além disso, claro. Né? Ela tem, independente da sua visão política ou do seu entendimento do caso, existe uma ética e uma técnica para você divulgar uma reportagem, que é diferente da opinião, que é diferente... E um compromisso social, né? Exato. Não, claro. O jornalista tem, né? E assim, acho que a questão do jornalismo, quando a gente fala, né, um jornalista profissional, tem um debate sobre isso, mas é uma coisa importante. Então, quem produz conteúdo, seja no podcast, seja no Instagram, no YouTube, assim, eu acho que isso é importante. Isso também você consegue dar mais voz e tudo mais. Claro que tem problemas gravíssimos. Né? Então, se fala das mentira, fake news, essas indústrias ali de desinformação, tudo isso existe, claro. Né? Mas eu tenho certeza que você também tem uma diversidade importante. Então, coisas que você não teria acesso, você consegue ter acesso por meio dessas plataformas. Agora, tem duas questões ali. Né? Eu acho que a primeira é o jornalismo profissional continua relevante, continua essencial, primeiro, porque... Mais do que nunca, porque mesmo com o chat GPT, o jornalista pode usar esse chat... A seu favor, né? Claro, com certeza, porque a técnica jornalística, a apuração, isso, a máquina pode ser muito boa para muitas coisas, mas o trabalho jornalístico continua sendo imprescindível. Isso não, né, eu acho que a gente passou por um período muito duro. Então, a questão do diploma, as demissões que acontecem, né, depois a gente pode falar sobre isso, sim, que é uma crise estrutural do jornalismo. Né? Então, a crise estrutural do meio impresso, tudo isso é uma coisa que a gente convive diariamente. Por outro lado, esses últimos anos, eles foram muito essenciais para mostrar o papel do jornalismo. Né? A importância. Então, a cobertura da pandemia. A pandemia, é isso que eu ia comentar. A função social do jornalismo ficou escancarada numa pandemia
quando a gente tinha notícias, informações falsas vindo do governo central, federal, e a gente tem a posição de jornalista tendo que combater e falar, não, vacina é importante, o que era o básico, né? Mas o jornalista assumiu um papel importante. O consórcio que a imprensa fez para divulgar... informação, né? exatamente, porque a informação estava sendo sonegada pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Então, a imprensa fez o papel e assumiu a responsabilidade social de dar essas informações que são essenciais para as pessoas, para elas saberem que elas correm o risco, para elas se precaver, sai de máscara. Sai de máscara, e tudo isso. Não, foi tudo muito importante. Foi, Exato. isso ficou muito Na verdade, claro, na pandemia, né? a imprensa foi necessária. Foi E a sem gente ela, sa- quem seria de nós? Não, e a gente saiu da pandemia e caiu numa eleição É. que, com as condições que foi essa eleição, né? Em que a gente não estava discutindo projetos políticos apenas. Não, A longe gente estava disso. discutindo democracia. Né? Então, a imprensa, né, os jornalistas, né, tiveram esse papel fundamental. A gente, assim, tem uma coisa, né, Rosana, que a gente se debate, enquanto uma entidade sindical, que a gente representa a nossa categoria. Sim. Né? Então, você representa as pessoas que trabalham nas empresas ou que hoje estão em funções de freela, de precarizados, etc. E tem uma distinção, né, entre o jornalista que está lá na linha de frente, né, que está fazendo a apuração das empresas de comunicação. Porque a gente, né, quando a gente fala de democratização, um problema grave aqui no Brasil são os oligopólios de mídia, né, que são famílias que controlam a comunicação do país. Isso é uma coisa que a gente, enquanto jornalista, tem que lutar. Né? Mas eu acho que, às vezes, é bom em podcast... Separar uma coisa da Não, outra, é bom né? a gente colocar para deixar de maneira clara, sabe? Que a posição do jornalista, muitas vezes, pessoal, é muito diferente do que o editorialista está colocando ali sobre, né, por exemplo, falando de taxa de juros. Você acha que pra Globo, pra Folha, que os caras hoje, né, a Folha tem um banco, que é o UOL. A Globo, os donos, né, eles são bilionários. Então, assim, é claro que eles vão ganhar dinheiro com Libertadores, com Copa do Mundo, com novela, com Globoplay. Claro que vão ganhar dinheiro com isso. Mas você acha que eles não têm nenhum dinheiro investido em capital Sim. financeiro e tudo mais? Então, a taxa de juros pra ele não é boa de estar alta desse jeito? Então, assim, é claro que essa é a distinção. Então, eu acho que, primeiro, a gente reforçar o papel do jornalista, do jornalismo profissional, claro, Sim. mas do jornalista também é uma importância da gente se contrapor às empresas que, Sim. nesse momento, demitem, sabe? Nesse Mas- momento, precarizam. Mas vocês, como sindicatos, pensando na convenção coletiva, né? Só para quem não sabe, a gente tem a CLT, que é o direito geral de todos, e a gente tem a convenção coletiva, que é específica para cada profissão. Vocês acham que está faltando algum direito previsto numa convenção coletiva que vocês ainda não conseguiram negociar com as grandes Ah, mídias? muito. Quais os principais? Porque a gente deu uma olhada, né, na convenção coletiva e realmente é bem especificado, mas a gente acha que ainda, pro que o chat tá falando, ainda falta mesmo coisas aí. Claro, com certeza. Assim, primeiro que depois, né, eu queria falar um negócio porque são os problemas práticos, né? Mas, por exemplo, a gente tem as convenções coletivas de rádio e TV, que é Tá. para todo o estado de São Paulo, então as emissoras e tudo mais, e jornais e revistas, né? Jornais e revistas, Tem no interior e tem na capital. Isso. é. e assim, jornais e revistas a gente Vai ficando cada fala... vez mais especificado, Exato, mas, né? por exemplo, Vocês o dão uma site categoria. da Folha entra como jornal e revista porque tem o CNPJ e tal, Sim. né? Então, esse do ordenamento jurídico. Mas isso é uma coisa que a gente debate diariamente, inclusive, né, o sindicato, quando a gente está conversando em âmbito da diretoria também, a gente tem que fazer negociações com as empresas que não são mais esse tipo de mídia. Sim. Né? Então, você, por exemplo, pega aí empresas que fazem podcasts, empregam jornalistas. A gente tem que se defrontar com isso e discutir, né? Mas mesmo nessa questão mais tradicional, tem muitos direitos que a gente tem que não só incluir numa convenção coletiva, mas ampliar. Então, por exemplo, a questão de horas extras. É a briga sobre o banco de horas, né? Que as empresas simplesmente colocam no banco de horas e não pagam hora extra. É a briga, por exemplo, de vale-refeição, ali que isso influencia também nessa questão de quando você aumenta a jornada, você trabalha muito, né? Muitas vezes a pessoa trabalha de manhã, trabalha à noite e o vale-refeição é um vale pequenininho. Sim. Pô, e, né? Não paga uma coxinha. 10 Exato. Mas reais. vocês ainda não conseguiram colocar uma cláusula de vale alimentação? Não, conseguimos, Conseguiram? mas é Sim. baixo, Ok. né? Tem, mas é é baixo, baixo. é baixo. Porque, porque o debate é muito forte. As empresas, elas... como Sim, qualquer a gente patrão, sabe uma como choradeira. Aquela choradeira que a gente Tá sabe. difícil. E né? o que a gente está vivendo hoje, até complementando um pouco o que o Thiago está falando, nós vivemos uma situação nos jornais e revistas do interior, que aí compreende todo o interior do estado de São Paulo, aqui no ABC, né, que são a região metropolitana, né, a Grande São Paulo e o litoral. E hoje a gente está vivendo uma situação tão inusitada que é o sindicato patronal fora do registro. Simplesmente as empresas, o sindicato patronal, que é com quem a gente negocia, ele não conseguiu
regularizar a situação dele no cartório. E aí não dá para negociar. E aí ele não existe. Teria Como é que entrar você com um faz? dissídio, Como é que... né? Tem que... Então, aí o que a gente... Porque aí você tem Sim. 2 momentos que você falou dos direitos que a gente ainda Estão lutando briga, ainda. ainda pra estamos conseguir. lutando. Por exemplo, um direito que a gente está lutando é a questão da ultratividade. Ou seja, nosso acordo coletivo acabou no dia 1º de junho, que é a data base dos jornalistas de jornais e revistas do interior, e desde então não existe convenção coletiva. Então, o que os jornais... Isso é uma situação que também é ruim para o Sim. patrão, porque ele está fora de um arcabouço... Causa insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Causa E insegurança quando a jurídica. gente fala isso para as empresas, os próprios donos das empresas falam, não, realmente, tem razão. Só que eles utilizam e para mim eu acho uma aberração um sindicato não conseguir fazer um registro, sabe, do próprio... Às vezes é a própria estratégia. Exatamente, porque aí você tem interesses outros, exatamente por conta de pejotização. Isso. Então, por que o empresário vai ter interesse em fazer uma convenção se ele tem só trabalhadores que são PJs? Se ele não tem nenhum CLT. Você tocou num ponto, Rossana, importante, que a gente trazer um pouquinho agora a questão para o âmbito da profissão e dos desafios da profissão, que é a pejotização, né? Isso desde a época em que eu atuava como jornalista, isso vem de anos e talvez esteja piorando, eu quero saber a opinião de vocês. Os grandes veículos, muitas vezes por conta de estar mais visível, acabam registrando o jornalista, mas a grande maioria tanto dos jornais quanto das editoras, e aí a gente vai para essas assessorias de imprensa e começa a derivar, é quase que um padrão você ter a pessoa sem vínculo, mas sendo um empregado de fato. Tá assim a realidade ainda? Como é que vocês enxergam? Não, é isso, João. A gente estava até conversando antes de começar o podcast, né? Porque a pejotização, a gente estava falando lá do chat, né? Os problemas, a precarização da profissão passa também por isso. Né? Porque Sim. qual que é a questão? Claro, tem empresas, as empresas grandes hoje, elas estão dentro das convenções coletivas e contratam regularmente seus funcionários, né, com direitos, na modalidade, né, que deveria Normal, ser. de CLT. CLT. O problema é o seguinte, duas coisas. Primeiro, mesmo empresas grandes, a gente tem alguns relatos, não de jornalistas, mas alguns relatos, por exemplo, de emissoras que fazem terceirização. Então, pega ali, repórter cinematográfico, outras atividades ali de uma emissora e terceiriza. Então, isso já é um problema grave, porque você muitos trabalhadores... Exato. Do campo da empresa. Exato. Né? Mas, assim, aí você tem editoras pequenas, tem sites, você tem aí outras situações... Jornais do interior, cidades pequenas, Não, né? exato. Tem todo... Exato. Aí pejotiza. Né? E essa pejotização é importante, né? As pessoas que estão nos acompanhando, e se você é um jornalista pejotizado, né? Que é o fio da fixo. Exato, é o fio da fixo. Pessoal, isso é fraude, assim. A gente foi, né? A gente... desde 2016, não é normal, claro. Isso que eu quero relatar. Não, e é errado fraude, perante quem a lei. prejudicado é o trabalhador. Claro, porque É isso. desde 2016 a gente perdeu muita coisa mesmo. A gente tá falando de reforma trabalhessa, a questão da ultratividade, perdemos muita coisa. Mas, pessoal, tem um negócio que a CLT ainda existe. Né? Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que até conversar com as pessoas, porque a gente não pode naturalizar né, essa situação. E aí, assim, por exemplo, quando ele faz assessoria de imprensa, só para também é uma questão importante. Pela lei, a assessoria de imprensa faz parte, né, o jornalista... Uma atividade jornalística. Exato. Só que há uns 10 mais anos, né, uns 12 anos atrás, tem um sindicato patronal de assessorias de imprensa que simplesmente se negou a negociar com o nosso sindicato, falando que não, hoje sabe, porque essas empresas também começaram a ter relações com empresas norte-americanas, europeias, em que você não tem o papel jornalístico, né, o PR ali. Então fala, não é jornalístico. E pararam de negociar com a gente. E aí a coisa foi degringolando. Então você tem uma pejotização muito grande, Sim. né? E você, assim, só que ao mesmo tempo, e aí é interessante falar nisso, né, Rossana? Porque a gente vê as pessoas se engajando, a gente vê as pessoas se mobilizando com o sindicato, mesmo nessa condição. Então, assim, em tese, juridicamente, essa pessoa é uma empresa que tá prestando um serviço, né? Que é uma fraude, mas esse seria o entendimento Esse seria o desenho jurídico. Exato. Só que essas pessoas que estão numa redação, Sim. que todo dia estão trabalhando, estão menos problemas. Aí tem gente que às vezes não recebe salário, atrasa o salário. Fala, vamos fazer uma greve. E a gente passou por isso. Gente fazendo paralisação, fazendo greve. É uma maneira informal, claro, ali, mas porque, sabe, tava numa condição tão precária que falou, não, a gente tem que se unir coletivamente. Então, isso é uma questão importante, né? Que a nossa categoria passa por isso, outras categorias nem tanto,
mas a nossa categoria, a pejotização... É um problema crônico. Exato. Virou prática, né? Exato. Mas isso é interessante. Como que a gente consegue se organizar também diante disso, né? Então... eu queria aproveitar o que você falou e fazer um gancho para quem está assistindo, que não é a empresa e nem é o empregado que define se ele é ou não empregado. A CLT ela tem uma regra objetiva. Sim. Então, se a pessoa preencher os requisitos de um vínculo de emprego, ou seja, é pessoalidade, é ela que está indo prestar o serviço, mediante salário, ela recebe o salário para isso, subordinação. Então, tem esses requisitos. Se ela cumpriu isso, não interessa se ela tem um contrato, não interessa se ela combinou com o patrão, não interessa nada disso. Perante a Justiça do Trabalho, um juiz trabalhista vai falar, isso aqui é vínculo profissional. E aí, nessa esteira, tem uma peculiaridade. E a empresa está cometendo uma fraude. E a empresa é bom cometendo. que os empresários saibam É isso também. que os tenha trabalhadores consciência. têm que saber. Quando eles aceitam a pejotilização, eles recebem mais por mês, mas eles perdem um Uma série monte de direito. Eles perdem o Fundo de INSS, o garantia. 13º, fundo de garantia, verbas decisórias, Férias. férias, o direito de se acidentar e E ter uma ter proteção do uma proteção do INSS. INSS. Então, assim, é muitos direitos que estão em jogo. Muitos mesmo. Sim, É tipo, a pior parte. Assim, achar é que que tá eles não têm ganhando opção. mais é que não Isso, é Tá indo verdade. tudo eles ligado. consideram um Porque mês. não faz, né, a Isso, conta. isso, de consideram quanto um que- mês, eles não consideram uma- o todo, né? Exatamente. E que a justiça, isso é um dos direitos que a justiça continua defendendo, gente. O vínculo de emprego é uma coisa que ainda tá garantido. Se deu habitualidade, pessoalidade, onerosidade, vai ganhar na ação, Artigo sim. 2º e 3º da CLT. Então tá em pleno a justiça vigor, né? ainda defende bem, e a justiça ainda é muito contra. E a gente fala ainda, porque a nossa tem várias- CLT passou por umas reformas que a gente ainda fala E ainda. a gente tem que preservar esse núcleo Esse essencial. pouco que né? ainda existe. É. Agora, tem uma questão que eu ia complementar, que é uma peculiaridade da profissão de jornalista na CLT e que torna bastante arriscado uma postura das empresas de comunicação não registrarem os seus funcionários, que é a jornada especial. Exato. Né? O jornalista, pela CLT, ele tem direito a uma jornada, por conta da peculiaridade da profissão, do estresse que ele está submetido, da pressão, busca incessante pela notícia, etc. O legislador lá atrás entendeu que o jornalista teria direito a uma jornada de 5 horas. E a própria CLT coloca, pode ser estendido para 7, desde que haja um contrato acordo, né? Um acordo entre patrão e funcionário. Sim. Então a jornada do jornalista normalmente vai ser de 7, porque teve esse acordo. Mas se ele não está registrado, provavelmente não tem esse acordo, e se ele entrar na justiça pedindo um vínculo, automaticamente ele vai pedir horas extras. E aí pode ser processos caríssimos. Nós mesmos temos um processo dessa natureza. A pessoa era diagramadora de um grupo de comunicação, ela não tinha vínculo. Naturalmente, com o vínculo, vem horas extras desde a quinta. Então, isso é um alerta para você que é empresário da comunicação, é um alerta para que cuidado com isso, e principalmente se você é empregado, trabalhador e está vivendo nessas circunstâncias, talvez você tenha direitos importantes a serem buscados. Procura o sindicato, procura um advogado de confiança, porque pode ter direitos aí a ser cavucado, né? Com certeza, não. E tem uma questão muito interessante também em relação a 5 horas, que é uma legislação antiquíssima, é da década de 60, 70. As nossas legislações são todas antigas, Exato. né? As poucas reformas que tem, Exato. pior. É para tirar o direito. Então é Exato. melhor manter as antigas. Por exemplo, a gente tem uma discussão na FENAGE, né, que é a Federação Nacional de Jornalistas, sobre a regulamentação profissional para pensar em categoria, dentro Sim. da nossa categoria, as especificações do trabalho. Só que a última legislação é de 79, então imagina, alguém que trabalha em podcast com certeza não está Não tá nessa, dentro. não está abrangido, mas tem outras coisas mais básicas. Agora, falando dessa jornada, nas convenções coletivas, a gente especifica, né, a jornada de 5 horas, as horas extras, que você faz às 7 horas, que tem o pagamento e tudo mais. Mas no serviço público, por exemplo, né, a gente conseguiu algumas vitórias importantes nesses últimos anos, que foram nas câmaras, né, as jornalistas, é um nicho importante da categoria estar presente em câmaras municipais, ou mesmo em prefeituras, né, com o serviço público. Sim. E a gente conseguiu vitórias, né, do ponto de vista judicial, para que você tivesse a redução de jornada sem a redução, né, do salário. Então, a gente conseguiu vitórias em Guarulhos, na Câmara de Guarulhos, e está transitado em julgado, né, e outras câmaras estão, né, a gente faz esse implantando. trabalho. Nossa, né? que bom. Então, isso é algo muito importante, porque muitas vezes os jornalistas, né, quando eu cheguei na profissão ali, eu pouco sabia dessa né, da jornada específica, né, que nossa, é uma categoria específica Sim. também, é uma categoria diferenciada, e é importante que se saiba disso também, porque são direitos que a gente tem, né, estão garantidos, e a gente tem que lutar por eles. Infelizmente, o sindicato existe, né, para que a gente consiga se organizar nisso, né? Inclusive, o jornalista não pode ser MEI, né? Ele tem que modificar
a atividade. Já começa com uma fraude aí. Exatamente, ele tem que adequar no CNAE, porque não tá lá. Porque jornalista não pode ser MEI. Então já tem aí uma fraude estabelecida já começa quando errado, né? começa a exigir que o jornalista seja uma pessoa jurídica, né? Que aí no caso do MEI, né? Sim. Então todas essas especificações são garantidas e é importante, João Samia, que o sindicato, ele é a casa do jornalista. Sim. Ele é a nossa casa. Sim. Porque o patrão tem a casa dele. Tem as casas, as mansões deles. Tem as mansões deles, onde eles se reúnem e se defendem, mesmo numa situação de precarização como é esse patronal que a gente está sofrendo aí para conseguir que ele volte, né? Mas o sindicato tem. O jornalista sabe, e quando ele precisa, é lá que ele vai. E é isso que faz as leis continuarem atuais, né? É a briga de vocês de colocar aquelas leis tão antigas na atualidade. A legislação trabalhista é isso. Isso. A gente mantém leis antigas, mas o sindicato é o que faz a gente ter essas negociações que fala, não, calma aí, pensa por esse lado, por isso. Porque tem muita diferença de profissões, né? Que nem eu sempre dou um exemplo, por exemplo, que às vezes numa cargo de emprego fala assim, eu quero, sei lá, uma loira de olho azul. Vai falar, nossa, discriminação. Depende, se ela for para fazer o papel da Xuxa, tem que ser uma loira de olho azul. Então não é discriminação. Por isso que a convenção coletiva é para cada caso. Para atriz, colocar uma discriminação não é isso. Pode fazer sentido. Para outras profissões, é gravíssimo. Então por isso que os sindicatos servem para trabalhar especificamente naquela função, naquele profissão. É igual o meme que tem, fala assim, graças a Deus é fim de semana. Graças a Deus não, graças à luta do sindicato. Exatamente! E do sindicato, porque senão você ia trabalhar sábado, domingo. É isso mesmo, é que as pessoas são contra as nossas lutas, mas as pessoas não sabem o que foram viver sem as lutas. Né? A Rosana tocou num ponto que eu ouvi eu assisti uma entrevista que você deu, que você toca um pouco nessa situação também. A Rosana falou que o sindicato é a casa do jornalista, né? E a gente acompanha ao longo do tempo, isso também não é de hoje, as redações se esvaziando. Se esvaziando não só em tamanho, em número, mas antigamente era um grande centro, né, cultural. A gente encontrava intelectuais, aquelas pessoas, os grandes cartunistas, os grandes pensadores, e era um ponto de encontro. Hoje em dia as redações são cada vez mais enxutas, são às vezes computadores vazios, que cada um está trabalhando num canto, vem, se encontra. Ela perdeu um pouco daquele apelo cultural que tinha nas cidades, né? O sindicato, de alguma forma, pode ter essa vocação de congregar mesmo uma categoria, de trazer, como a OAB tem pra gente, por exemplo. Isso é muito, muito interessante, né? E o nosso sindicato, ele é um sindicato estadual, né? Então, a Rosana é uma diretora, né, que é aqui da região da ABC, tem outras regionais, mas também a gente tem a nossa sede, né, que fica lá no centro de São Paulo, e é uma sede histórica. Porque eu estava lembrando, o 7 de abril, que foi o assassinato de um jornalista lá no século XIX, Líbero Badaró, mas o nosso sindicato, no dia 25 de outubro, né, de 75, quando houve a tortura e o assassinato do Vladimir Herzog, se reuniu jornalistas, dezenas, centenas de jornalistas, lá dias depois, né, do assassinato do Vladimir Herzog, e naquele espaço que hoje é o nosso sindicato, que era o sindicato, mas que é o auditório do sindicato, fizeram uma assembleia histórica que culminou, né, naquele grande ato ecumênico que aconteceu na Praça da Sé e que foi nos marcos ali do final da ditadura militar. Então, assim, esse sindicato é um sindicato que tem história, né? Um sindicato que luta... Muito ligado à história da luta pela democracia. Com certeza. Então, na resistência, né? Na resistência. Que foi feita exatamente por conta dessas atrocidades que a ditadura promovia, né? Sim. Contra jornalistas, contra padres. Que encontra eco até hoje. Não, até hoje, né? E nossa profissão, até hoje, quando você tem períodos nebulosos que a democracia está ameaçada, você vê que o ataque aos jornalistas cresce. Sim, é o primeiro. A gente viu recentemente. E nós acompanhamos, o Thiago é da FENAGE também, na nossa federação, e tem lá um trabalho... Relatório, né? Relatório da violência contra jornalistas, e é uma coisa... Não, gente, é só lembrar que ano passado um jornalista foi assassinado no Brasil, né? O Dom Phillips foi assassinado. Sim, em trabalho, né? Em campo. Exato, e assim, isso, né? A gente estava falando, né? Do jornalismo como um centro. Então, falando, o nosso sindicato, né? Nesses momentos, a gente percebe o quanto a categoria se une também, né? Porque a gente, no ano passado, naquele momento eleitoral, mas que a gente falou que não era muito mais em jogo, a gente realizou atividades com outras entidades jornalísticas, né, na defesa do jornalismo, na defesa da democracia. E ganharam uma ação coletiva. Exato, né? Isso é uma coisa muito importante. Né? A gente é uma coisa inédita, até assim, não sei, a gente não sabe, né?
não sabe de outro caso semelhante. Então, em junho do ano passado, né, a gente tinha ingressado no ano anterior com uma ação civil pública, né, uma ação coletiva de danos morais do então presidente Jair Bolsonaro contra a nossa categoria, por assédio moral coletivo. E a juíza, né, o judiciário, em primeira instância, condenou, né, o Bolsonaro enquanto presidente da República. Agora ele tentou recorrer na segunda instância, mas pelo posicionamento do Ministério Público, etc., não parece que vai lograr sucesso. Então, quer dizer, isso é algo importante, né? Sim. Porque Claro, e foi uma assim, claro, tem esse caráter simbólico, né, tudo mais, mas a gente pode dizer, por uma ação do sindicato, um presidente da República, né, foi condenado como assediador da nossa categoria. Da categoria toda, né? E no caso de mulher é pior ainda, porque é mais... A gente assistiu, né, Rossana, casos assim de violência verbal, até alguns pontos ameaças, né, contra mulheres jornalistas famosas. A gente tem exemplo a gente estava conversando sobre isso, não necessariamente jornalistas alinhadas a uma linha de esquerda, qualquer um. Pegou a Vera Magalhães, a Patrícia né, Campos Melo. Não, da linha... Sabe, que não linha, são necessariamente... A jornalista mulher foi um alvo. Não, na verdade, antes era uma linha da esquerda, né? Criticar as grandes mídias, e agora virou também meio que nacional aí, gente. A extrema-direita... A crítica não é o problema. As críticas são diferentes. É a violência. A violência, né? Verbal ou sexual, não, física, que no caso das mulheres sabe, o presidente fala, ela tá dando furo, sabe? Uma coisa, né? Baixa, né? E aí a gente puxando... Que coloca o debate lá... E se a gente puxa isso pro campo coloca trabalhista... Coloca a nossa posição naquela que a gente luta tanto para não estar, né? Sim, claro. Perfeito. E se a gente puxa isso pro campo trabalhista, é responsabilidade da empresa garantir um ambiente de trabalho seguro pro trabalhador. Com certeza. Seguro em todos os campos, para que ele não seja assediado. Como que o sindicato tem trabalhado, ou trabalhou nesses tempos, ou continua trabalhando, para garantir isso? Tem entradas através de conscientização, palestras, porque o ambiente de trabalho ele é extenso, não é só dentro da redação. Claro. Quando o jornalista está em campo, entrevistando um presidente e recebe isso, qual é a atitude do empresário? Da comunicação, ele vai dar guarida, ele vai dar suporte, como que Perfeito, ó, eu não esqueci de falar de como que a gente se organiza também no sindicato, é uma coisa importante, isso é uma coisa positiva, mas é importante falar dessa resistência, dessa luta, né, e também duas coisas. Primeiro, a gente, nas convenções coletivas, nas campanhas salariais, nos acordos coletivos em empresas, algo que a gente sempre coloca, né, primeiro, também o direito de consciência do jornalista, né, que ele não pode fazer matérias que conferir o código de ética, ele pode se recusar isso. Claro que os patrões não aceitam, mas é uma coisa que a gente coloca. Mas também ele pode recusar a reportagem perigosa. A gente viu na convenção coletiva. Exato. Mas também tem a questão da segurança. Então, no ano passado, né, em que a gente via ali que os jornalistas foram agredidos, né? Foram, a gente via, né? E então, assim, primeiro... Jogaram o celular. Exato. Quebrava a câmera. Saíam escoltado das manifestações. A empresa ou teria que dar condições... né, e no limite, inclusive, ter seguranças, ou ter, né, equipamentos. Ou depois dar um preparo psicológico. E teve jornalista que o cara tentou beijar ela, lembra? Beijou ela, foi absurdo, assim. Então, quer dizer, isso a gente debate, assim, um dos movimentos que a gente fez, né, daquele ato, foi um ato muito bacana, que reuniu outras entidades, não necessariamente sindicais, né, a gente discutiu isso a sério, quer dizer, a responsabilidade do trabalho jornalístico, a pessoa que vai a campo também passa pela empresa. Obviamente passa pela empresa. A empresa tem que garantir o mínimo de segurança. Claro, a empresa tem que ser responsável por isso. Então a gente lembra, né, do assassinato do Tim Lopes ali em 2002. Foi diferente. É claro que é diferente, né, o que aconteceu com o Dom Phillips e tudo mais, porque eram outras situações. Mas os jornalistas estão em risco. Sim. Né? A gente sabe que, felizmente, a conjuntura mudou. Né? A gente percebe que as coisas mudam, né? Isso é um avanço e acho que a categoria reconhece isso, mas a gente não pode achar também que tá tudo superado, muito pelo contrário. Não, né? Porque a questão do assédio passa por todas as questões. É quando você tá na rua, mas às vezes quando você tá na redação. Então, agora, uma luta que a gente tem conversado muito, né, Rossana, é essa questão de que o jornalista, para exercer esse trabalho com dignidade, para exercer o seu trabalho de maneira plena, ele também tem que ter um ambiente de trabalho em que ele possa trabalhar saudável, com tranquilidade, né, sem essa pressão que o chat já identificou. As redações hoje ainda têm editores muito assediadores, ou vocês conseguiram? Né? Era um ambiente Olha, assim, continua sendo. Hoje, você tem as grandes empresas que praticam ali, né, o chamado compliance e tal, que tem algum tipo de mínima estrutura, mas, infelizmente, assim, sendo muito sincero, a gente percebe o adoecimento da categoria em diferentes
âmbitos. Então, pode ser o excesso de trabalho, que é um Sim. adoecimento, pode ser o assédio direto mesmo. Um que assédio pode... moral, né? Um Aquele assédio de xingamento, moral, de né? ofender na Exato, frente de a todo pressão. mundo. E, pessoal, infelizmente, né, é um caso, assim, que é um caso notório público, né, que também chegou a nosso conhecimento. Infelizmente, teve pessoas ali da TV Record que aconteceu era um editor, né, que passou por uma situação muito gravíssima, né, nesses últimos tempos, que ele ficou desaparecido, felizmente foi encontrado. É claro que a gente não pode ter, a gente não pode ter provas nesse momento de que o que motivou isso. Exatamente. O que exatamente motivou isso, mas a gente entende que, ao ouvir esse relato, eu ouvir outros relatos de colegas no Brasil inteiro... Não, a gente tem o caso de um diretor que foi demitido porque Exato. comeu um bombom. Nós estamos brigando com a empresa porque ele foi demitido, ele é diretor do nosso sindicato, e ele foi demitido porque ele comeu um bombom. Às vezes é uma por atitude quê? antissindical Como aí assim? que tá mascarada, Não, né? sim, uma atitude antissindical, Sim. mas um assédio É moral. uma Sem retaliação. dúvida. Claríssimo, sem dúvida. claríssimo. Então, a gente está vivendo isso dentro da nossa casa, né? Entendeu? Aqui, Então, não dá né? para nós falarmos que não existe. Existe, sim. Existe. Existe. E a gente luta pelo trabalho decente. Sim, um Para que ambiente todas seguro, as né? pessoas E possam é engraçado, trabalhar. porque isso é o mínimo, né? E a gente luta como se fosse Sim. uma grande conquista. E é o mínimo. Mas é o que nós tem que somos, nós estamos ainda carregando o nosso histórico escravocrata. No Brasil, a gente não conseguiu se livrar. Eu tenho um dirigente hoje, que inclusive estava falando, nós não vivemos trabalho análogo à escravidão, nós vivemos na escravidão, Sim. não é análogo. Não adianta, né? Está cada vez mais gente- comum. E é uma coisa que a gente tem que lutar contra isso. E as reformas fazem isso. Precarizam o trabalho até o ponto da escravidão. Ou da quase escravidão. É isso, é uma coisa seríssima. As reformas porque... que não teve participação pública, né? Não, Porque essa exatamente. reforma da CLT Sim. foi feita uma coisa imposta pelo empresariado. Sim. Se for uma A toque de reforma caixa. de conquistas, de luta, que às vezes é o que o sindicato consegue, as reformas são benéficas. Claro. É que essa reforma. Não é que a lei não pode ser específica- mudada, né? Isso. Ela deve ser É mudada. que a reforma mas- da CLT realmente foi Não, algo a gente comprado acha, pro empresariado. Inclusive, por exemplo, o FGTS. O FGTS é um direito, é um dinheiro do trabalhador. Sim. Como a Por empresa que pode que não fica? pagar? Por que não pode? E o que acontece com a empresa que não paga o Inclusive, FGTS? isso dá rescisão indireta, viu, pessoal? Agora tá Se- começando a dar rescisão Se indireta. a empresa não Mudou. estiver pagando fundo de garantia, Mudou a linha procura o jurisprudencial. sindicato, procura um advogado, porque pode dar rescisão A rescisão indireta. indireta é quando o empregador causa justa causa. Então, aí você tem o direito a todos os direitos. Aviso prévio, verbas decisórias, levantar o fundo de garantia, multa fundiária. Então, a justiça tá mudando também, Tá, né? é a Mas é a passo de jurisprudência. formiga. Então, Porque- essas coisas que... tem Exatamente. luta ainda, tem muita luta Tem pra muita fazer, luta, tem muito né? direito. Porque que a Sônia gente tem perguntou. essa herança Exatamente. escravocrata. Temos não, que- pessoal. Conservadora. Que evoluir, né? A gente tem que evoluir, né? Quais são na visão de vocês, como sindicalistas e também como profissionais de imprensa, as principais causas de doenças ligadas a trabalho que o jornalista sofre? Eu consigo pensar na questão da LER, da digitação, mas para além disso, burnout, Com alcoolismo, depressão, Com certeza, síndrome do pânico, como que tá? Você isso? tem, claro, você tem desde questões físicas ali, que o repórter cinematográfico carrega o peso, né? Isso tem mudado, mas você tem, às vezes, acúmulo de função, que a pessoa tem jornais, em jornais menores, mas a pessoa tem que dirigir, quer dizer, é um negócio horrível. Mas eu acho que pro jornalista hoje, a questão ali, né, do mental, né? Então, Psicológico, a pressão, o burnout, sim, é uma coisa que tá presente, evidente, né? evidente. E aí, pessoal, a gente tava falando sobre essas questões. Na verdade, se explica pelo nome do podcast, né? Então, quer dizer, você teve uma reforma para superexplorar o trabalho, né? Superexplorar o trabalhador. Então, é essa relação de capital e trabalho que a gente também percebe aqui no nosso sindicato, porque a gente estava falando da crise, da crise material. Então, se você pegasse há uns 30 anos atrás, ou mesmo na década de 90 ali, e olhasse as empresas, você tinha um panorama muito diferente do que é hoje. Grandes redações. Exato, grandes redações, média salarial. Uhum. Né? Então, eu digo assim, com muita tranquilidade, hoje o jornalista, ele se engaja mais no sindicato, eu percebo, ou quer participar mais coletivamente, quer participar mais de assembleia, quer participar mais da discussão, porque ele percebe que a vida dele, as condições materiais da vida dele tá piorando. Piorou, Ano após ano. claro. Aqui no ABC tá muito Nossa, claro. é claro, é evidente. A gente tinha uma realidade de um grande jornal que hoje não dá nem para chamar de um grande jornal. Por questão, não tô nem criticando o Diário do Grande ABC. Ele tinha uma relevância histórica, né? Você
teve participação ao longo da história do Diário, nas greves, com coberturas importantíssimas. Sim. Hoje o Diário é um E jornal grandes que diminuiu jornalistas, muito. né, João? Grandes jornalistas, equipes saíram maravilhosas. equipes assim. Não eu, né? Que também trabalhei lá, não posso falar em casa própria. Mas eu tenho amigos que são excelentes jornalistas, que saíram de lá, que foram formados no Diário e são... Hoje a redação é muito menor. É né? bem menor, uma dificuldade imensa, várias coisas, né? E eles têm outras questões também paralelas de gestão, que a gente tenta ajudar, por quê? Porque é importante, né? É importante para a região ter um jornal como o forte. Diário. Esse jornal era importante pro Sim, Brasil. era Você tinha jornais aqui em São Paulo que eram relevantes pro debate brasileiro, né? Não só regional. E o Diário, ele é um jornal que tem essa característica regional, é o primeiro na história. Que ele foi inspirado num jornal norte-americano, que eram jornais regionais, então tinha toda essa visão, que não é um jornal que era só, reproduzia agências. Entendeu? É um jornal tinha que reportagem, tinha equipe de fotógrafo. Então, eu trabalhei lá, nós éramos em 18 fotojornalistas. Fotojornalistas. E hoje nós são 3. Eles já trabalham em mostra 3 fotojornalistas no Diário. Então, por aí a gente vê que Essa tem uma proporção- dificuldade, né? De fazer, e a região é uma região, ainda é. Claro que sim. Sabe, ainda é um economicamente polo importante, industrial, economicamente importante. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Sem dúvida. Mas eu queria, João, antes da gente. Não vai encerrar antes do Tiago contar da nossa greve, né? Ah, não, por favor. Você me comentou, teve a greve online digital. A greve online. Não, isso é legal. Não, tem que deixar o jornalista fim, fogo, né? Jornalista é. Não, mas assim, eu acho que é uma Opa, coisa. João. A gente fala da organização dos trabalhadores, né? A gente discute também o papel dos sindicatos, como os sindicatos vão se comportar modernizar. diante de uma nova conjuntura, Sim, né? Diante de uma as coisas mudança. estão mudando, né? É claro, mas assim, a gente aprende, né? A gente aprende com isso e vê que, primeiro, o papel do jornalista, apesar de todas as dificuldades, permanece essencial. Sim. E o papel da organização sindical permanece essencial para, né, não só para organizar a classe trabalhadora, mas para a gente conseguir ter referência mesmo, né, nessa disputa de capital e trabalho. Então, assim, quando a gente coloca os elementos que nós discutimos aqui, né, você trabalhar sob muita pressão, você trabalhar numa pandemia e ter um papel essencial na pandemia, você trabalhar nas eleições e ter um papel essencial para a democracia do país, trabalhando muito, ganhando pouco, Sendo com pressão. criticado por lado a lado. Exato. Aí chega na época de renovação da campanha salarial, né, que é algo que os sindicatos passam, que o movimento sindical conhece bem, e os caras, a inflação estava alta, acho que era 9%, 8 e poucos por cento, e os caras oferecem 0 de reajuste. Pessoal, isso em qualquer cadeia, né? Então, quase uma provocação. Exato, né? Então, a categoria metalúrgica, a categoria de bancários, a categoria de professores, sabe bem o caminho, né, de uma luta dessa. E muita gente falava, mas jornalista não é trabalhador, jornalista não quer nem saber disso e tal. O que a gente fez? Começou a fazer a assembleia virtual, que né, tava tudo em home office, então faz uma modalidade virtual. Ainda a pandemia tava pegando, era 2021, né, tava No auge. era difícil ali ter essa, né, ter a questão presencial. O pessoal começou a se engajar, as redações, então Estadão, Folha, UOL, Editora Globo, Valor, né, essas redações. O pessoal começou a fazer umas comissões ali para se reunir, para organizar, levar as demandas, fazendo as assembleias com centenas de pessoas, e chegou e falou, vamos fazer uma paralisação, fazer uma greve. E assim, era uma coisa que isso a gente não tinha desde o final dos anos 70, sabe? Um movimento coletivo quanto essa. E no Brasil, sabe? No Brasil. A nível de Brasil. Exato, E aí a gente conseguiu organizar isso. Foi uma paralisação de 2 horas, que parece pouco, mas assim, diante do histórico, diante, né, dessa motivação, né, das pessoas falarem, não, a gente vai cruzar os braços, pessoal, e não era Desliga o notebook. Exato, desliga o notebook. Celular, tudo, desconectou. E deu resultado. E deu resultado. E assim, a gente saiu do 0 lá, e depois ofereceram, mas chegou a inflação para todo... Né, uma inflação. Exato. Olha os caminhos. Foi uma que o grande sindicato ainda vitória, pode- uma grande vitória, eu acho, da nossa sem categoria, principalmente dos trabalhadores, dos Claro. jornalistas. Porque, assim, a gente, o sindicato, é uma entidade, mas o sindicato não faz greve, quem faz greve é São trabalhador. trabalhadores, né? Sem Né? dúvida. Então, quando você vê que os trabalhadores, eles depositam no sindicato aquela confiança da organização, aí é o casamento perfeito. É. Uhum. Né? E, inclusive, essa foi
esse movimento foi muito forte, tanto é que o Bolsonaro falou da greve. Sim, chegou no presidente da República, né? Na live. Aí os donos do jornal falaram, opa, peraí, né? Vamos parar com Peraí, isso. Vamos dar Foi então Mas mexeu, entendeu? O direito do trabalho, a gente sempre coloca que ele é vivo, ele vive dessa luta entre capital e trabalho. Se os trabalhadores se organizarem, é a única forma de fazer frente ao capital organizado. É o coletivo. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente a conversa está indo muito, tá eu muito ainda boa. falei que passa Passa rápido. muito rápido. Passa muito rápido. Eu vou passar a palavra para vocês terminarem. Tiago, queria que você terminasse conversando um pouquinho também com a nossa audiência, que tem de tudo quanto é jeito, da importância da sindicalização, das pessoas frequentarem o sindicato. Depois eu vou passar para a Rossana também. Vai inverter. Tá. Porque depois do presidente ninguém fala. Tá tem bom, que ter então vamos disciplina, falar né? com a Rossana primeiro, mas ó, Rossana, Vamos respeitar a antes eu ordem. queria só que você desse uma pincelada numa passagem da sua carreira, que é muito interessante, que eu não queria que você deixasse de contar, que é o tempo da sua convivência com o Ariano Suassuna. Você pode contar um pouquinho? A Sâmia falou, é verdade. É verdade, eu adoro. Tudo que passa dele eu fico assistindo. Não vai terminar antes de você contar um pouquinho disso. Não, vou falar bem rapidinho, Tá. tá? Porque a Sim. história é longa. É. Não, eu tava freelando na Folha, cobrindo férias na Folha de São Paulo e tava em eleições e tinha uma pauta para uma eleição lá em Taperoá, para cobrir uma eleição numa cidade do Nordeste e tal, e por acaso a cidade era Dele. o Taperoá, que é a cidade do filme, né? Foi na véspera do Compadecida. lançamento do Alto da Compadecida no cinema. E a gente ficou na casa dele, na fazenda Uau. dele, Registrando, fotografando, um material assim que eu considero um dos materiais que eu mais gosto de ter feito. Assim, Tem exposição pública? Não, Você ainda tem- não. Ainda não. E teve muitos problemas depois, mas aí Aí é outro capítulo. outro capítulo. Mas No próximo podcast. Mas eu, assim, sou apaixonada. Eu acho que todo brasileiro devia ir pelo menos uma vez para o sertão para saber do que se trata. Sem dúvida. Né? Porque às vezes a gente está aqui tomando essa água aqui Sim. e a gente não Isso, é. sabe o que é não ter água. Então eu acho que às vezes a gente, para se tornar mais humanos, mais brasileiros e mais Mais empáticos com responsável socialmente. a gente precisa fazer essas integrações regionais e nacionais, né? E o Ariano, voltei Ele- apaixonada. O Ariano é o Ariano. Ele se foi, mas continua na gente permanente e vai figura sempre fantástico, ele é maravilhoso e eterno, né? É. E eu agradeço muito o convite, João. Eu não podia Obrigado, deixar você. o Thiago falar antes de mim, porque O presidente, presidente, termina, né? depois que o presidente fala, ninguém mais fala, né, gente? Vamos combinar que a gente tem que ser disciplinado, né? Também tem isso, mas eu Obrigado, agradeço demais, você. Sam. Foi Eu também vou falar antes do presidente, então eu também quero agradecer a presença de vocês, que eu não vou cometer essa grave falha. Eu vou falar antes, eu quero agradecer bastante pela presença de vocês, gente. Obrigada. Não, ó, então ficou até honrado aqui, né? Aqui a gente respeita. Eu respeito. Não, mas acho que é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado, Rossana. Muito bom, né? A gente poder compartilhar isso com as pessoas que não são só jornalistas, né? Sim. Então, também é muito bom também ter esse diálogo. João, obrigado pelo convite. E quando a gente fala de sindicalização, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente, é essencial. Porque, no final das contas, a gente está discutindo ali modelos de financiamento sindical. Vai ser uma questão que eu acho que é importante, né? Sem dúvida. Para fazer essa discussão, mas não tem muito segredo. Para o sindicato permanecer vivo, para o sindicato ter sentido, as pessoas têm que ver que o sindicato é, né? Importante. O sindicato não é um prédio, o sindicato não é uma direção, o sindicato são as pessoas que trabalham, fazem parte de uma categoria, né? E por isso que a gente tem que se engajar de qualquer maneira que for possível, seja de maneira cultural, então estando numa festa no sindicato, né? Estando fazendo alguma atividade que tenha ligação ali, Indo que a gente encontrar os colegas. indo encontrar os colegas, né? Social. Exato. Mas se sindicalizar é algo que Convido os jornalistas para o dia 13. vou fazer o convite. Né? Então, assim, se sindicalizar não é só um gesto simbólico, é uma questão concreta de que Sim. você faz questão de que essa entidade continue existindo, continue sendo essencial, continue organizando, né, a sua categoria e fazendo essas lutas. É a E aí- única E chance, sendo a né? voz, né? Claro, do É a trabalhador. única Claro, com chance, certeza. gente, se unir. Com certeza. E aí, para finalizar de uma maneira positiva, então no dia 13 de abril, né, acho que o podcast ele vai ao ar antes do dia 13 de abril, Vai, é uma quinta-feira,
a gente vai ter uma festa lá no nosso sindicato, né, na Rua Rego Freitas, 530, na Vila Buarque, agora uma zona super, né, um bar, restaurante e tal, então é um lugar legal, perto da Praça Roosevelt, que é o nosso sindicato. A gente vai inaugurar uma biblioteca, né, chama Biblioteca Milton Belintani, que é um jornalista também, um ativista de direitos humanos, né, que ele participou da Comissão da Verdade do nosso sindicato para relatar jornalistas que foram mortos, torturados, perseguidos na ditadura militar aqui do Brasil. E essa biblioteca, algo muito bacana, é que ela vai ser composta majoritariamente de livros feitos por jornalistas. Ai, então, se você é um jornalista, tá vendo esse podcast, vai lá, né, para tomar uma cerveja, comer um bolinho de queijo. Essa biblioteca é só para jornalista? Ou... Não, vai estar aberta. Apaixonados por livro exatamente, também. E tem muitas obras legais, e é uma biblioteca em crescimento, então vai ter colegas bacanas lá pra gente poder se ver, fazer, né, ter esse momento também de compartilhar e ter um espaço, né, mais um espaço que seja... De congregação dos trabalhadores. E que faça sentido, né, para que a gente esteja junto, se tá junto é a coisa mais importante que tem pra a gente conseguir organizar a nossa luta. Então, nada melhor do que poder conversar, mas nada melhor também do que nossa categoria estar presente, a gente conseguir dar conta, que não é pouco trabalho, não é pouco desafio. Não são poucas mudanças. Não, mas quando a gente consegue, né, estar junto, acho que fazer esse trabalho é significativo. E é bacana, né? Então, Thiago, eu só tenho a agradecer a sua presença, foi excelente. Rossana, eu só tenho a agradecer a presença. Vocês abrilhantam o nosso podcast, trazendo todo esse lado, né, da profissão de jornalista, que é a profissão tão importante, tão nobre, tão castigada, tão criticada hoje em dia. A gente vê ataques à profissão, ataques aos profissionais. Isso a gente conversou um pouquinho sobre o podcast. Então, é só para colocar aqui também para vocês que estão assistindo, agradecer a audiência, pedir para que vocês se inscrevam no canal. Sempre nós vamos ter discussões desse tipo sobre o direito, sobre o mundo do trabalho. A gente coloca que o direito do trabalho ele nasce e ele é fruto da luta. É diferente de outros campos do direito em que o legislador vai lá, escreve e vota e acabou. O direito do trabalho ele é vivo. Ele nasce justamente dessa organização dos trabalhadores em busca dos direitos, né? Então, isso vem desde lá de trás, na primeira Revolução Industrial, por condições de trabalho, isso até hoje. Enquanto existir sistema capitalista, tem que existir direito do trabalho e tem que existir sindicato. As pessoas que querem criticar o sindicato de forma vazia falam, não sei, sindicato sem sindicato não tem sistema capitalista. Não tem essa mediação. O sindicato é o órgão talvez mais importante para que haja esse sistema. Então, mesmo os críticos do sindicato, prestem atenção no que vocês estão falando, porque sem sindicato não existe sistema capitalista, não existe direito do trabalho. Então, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, pela categoria tão importante, não só pelos jornalistas, mas para o país todo. Muito obrigado. Viu? Que isso. Fico muito feliz. Tamo junto, pessoal. Valeu. Valeu.